Será que nós sempre encontramos acolhimento nos caminhos mais comuns, digamos assim, nos caminhos mais ortodoxos? O que será que outros caminhos filosóficos podem nos ensinar sobre essa questão, sobretudo a Umbanda? Vamos ver o que a Umbanda pode nos falar sobre o acolhimento. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais um vídeo do nosso canal Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e vamos conversar sobre diversas obras espirituais, espiritualistas que sempre nos convidam ao crescimento, ao aprendizado e ao movimento de atingirmos a melhor versão de nós mesmos. A Umbanda. No último dia 15 de novembro, foi celebrado 117 anos da data da Umbanda, uma religião brasileira por excelência, e que fala bastante sobre nós, sobre o povo do Brasil. Para nós entendermos um pouquinho, lógico, não tem nenhuma pretensão de fazer um super vídeo sobre essa religião, apenas trazendo algum conhecimento para a gente. O que nós podemos entender sobre a Umbanda? No início do século XX, havia esse jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes. Ele estava com 17 anos e começou a apresentar certas manifestações. A família, tentando entender, tentando dar uma ajuda a ele, o conduziu ao hospital, o conduziu a um padre. Foram tentando caminhos, até que receberam a orientação de levá-lo na Federação Espírita de Niterói, porque o que o rapaz apresentava não era alguma questão física, da saúde física. Provavelmente era alguma coisa espiritual. Chegando lá, se manifestou nele um espírito que mais tarde viria a se apresentar como o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E nos outros médiuns que estavam sentados à mesa também se manifestaram espíritos de caboclos e de pretos velhos. As pessoas responsáveis pela doutrinação de espíritos estavam o tempo inteiro tentando cortar o discurso desses irmãos e convidando-os a se retirar. E aí nós precisamos entender um pouquinho o contexto histórico da época. Nós estamos falando do ano de 1908, portanto, iniciozinho ali do século XX. Havia pouco tempo do final oficial da escravidão no Brasil. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali trabalhando, ligados à doutrina, nessa época eram todos homens brancos, doutores, todos ainda com uma memória muito fresca daquela época. Certamente tinham mais do que 20 anos, estavam vivos na época ainda que existia a escravidão. Então, havia uma leitura ainda muito forte dessa perspectiva, né, da etnia branca ser superior às outras etnias. E nessa época, dentro dos centros espíritas se manifestavam apenas espíritos que na Terra haviam sido homens brancos, cisgênero, de certo poder aquisitivo, se possível médicos. Então havia essa maneira de se apresentar o espiritismo. Não é a maneira como acontece hoje que já se passou mais de 100 anos dessa data, mas naquele período era assim. No que Zélio entrou, embora Zélio fosse um rapaz nessa encarnação branco, ele manifestou caboclos, que são os representantes dos povos indígenas, negros, pretos velhos. Então, houve uma coisa que não estava acostumada a acontecer ali, no centro espírita. E aí, vendo que esses irmãos, os caboclos e os pretos velhos, não tinham a oportunidade, pelo menos, de tentar se explicar, se colocar, falar por que estavam ali, o caboclo fez a seguinte pergunta ao dirigente: por que repelem a presença desses espíritos se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por suas origens sociais ou em decorrência da sua cor? Falando em português claro, vocês não querem deixá-los falar porque quando estavam na Terra eles eram pobres e pretos? Sim, o motivo era exatamente esse.
Eles não tinham nem dado a chance daqueles espíritos se explicarem. Então, realmente, o único motivo era esse, era preconceito. E ao ter essa postura, ao colocar a verdade sobre a mesa, o caboclo criou ali uma situação que deixou o dirigente muito desconfortável. Ele não teve mais como esconder. Então, não, nada feito, não dá para vocês se manifestarem aqui. Então ele avisou que no dia seguinte estaria na casa do aparelho dele, na casa do Zélio, para iniciar um novo culto, um novo trabalho religioso, onde esses irmãos, que na Terra eram pobres e pretos e por isso não podiam se manifestar, não tinham autorização para se manifestar ali no Espiritismo, teriam o seu espaço para poder falar, trabalhar, ajudar o próximo, prestar a caridade. Então, olha que movimento importante. Tentou-se essa conexão com o centro espírita, não foi possível, não por conta da doutrina, é importante que a gente esclareça isso, mas por causa dos espíritas, dos encarnados daquela época, que colocaram o seu preconceito à frente da caridade. Então, foi usado uma outra estratégia. Vamos estabelecer uma religião, um culto, um modo de trabalho onde esses espíritos vão ter autorização para trabalhar, se manifestar e ajudar o próximo. E aí começou a primeira sessão de Umbanda. Então, a Umbanda, desde o seu princípio, ela tem esse movimento muito bonito de acolher aqueles que não tiveram oportunidade em outros caminhos filosóficos, por N razões. Duas, como nós citamos aqui, porque foram pessoas pobres, foram pessoas de uma etnia que até aquela época ainda tinha muito esse estigma, né, de ser considerado menos do que a outra e tal. Não que o racismo não exista hoje em dia, infelizmente ainda existe, mas naquela época era ainda mais intenso do que é hoje. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, na sua fala, também trouxe várias informações para nós entendermos a importância do acolhimento e mostrando que as pessoas não devem ser tratadas de maneiras diferentes, umas sendo inferiores às outras. Uma coisa que ele falou, que Deus, na sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal, onde todos se tornariam iguais na morte, independente de serem ricos ou pobres. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Então, um problema nosso aqui de encarnados. E ele acrescenta também a fala: todas as entidades serão ouvidas, e nós aprenderemos com aqueles que souberem mais, e ensinaremos àqueles que souberem menos. E a nenhum viraremos as costas, e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Mostrando que ele estava ali se comprometendo a ter uma postura bem diferente da que os nossos irmãos espíritas tiveram quando o receberam. Todos serão acolhidos, todos serão ouvidos. E uma postura também muito bacana de humildade, mostrando aqueles que souberem menos a gente ensina, e se chegar pessoas que sabem mais, nós vamos aprender com elas. Mostrando também que ele não era o dono da verdade, tinham coisas ainda para serem aprendidas mesmo por ele. Então a Umbanda faz esse movimento muito bonito de acolher aqueles que não tiveram oportunidade em outros caminhos religiosos. Isso acontecia, né, nesse período até com as pessoas brancas que porventura eram de uma classe baixa e por isso não tinham oportunidade de, por exemplo, ter acesso às obras espíritas, lembrando mais uma vez que nós estávamos falando do começo do século XX. Então, as poucas obras espíritas que chegavam aqui estavam em francês, o processo de tradução estava muito no início, não era todo mundo que tinha acesso. Então, realmente havia uma questão assim mais voltada para a elite. E os espíritos que não pertenceram a essa elite enquanto estavam encarnados também precisavam se manifestar. Os encarnados pobres também precisavam de ajuda, precisavam ter acesso a um passe de cura, uma orientação. Ramatiz tem uma fala muito bonita, falando que o preto velho, de certa maneira, é o psicólogo do pobre,
porque é complicado, né, as pessoas terem a oportunidade de pagar por um atendimento psicológico e muitas vezes é como o Preto Velho, que as pessoas têm a oportunidade de desabafar, de ouvir uma palavra amiga. Mas aí falando sobre as linhas de trabalho dentro da Umbanda, começamos ali com caboclos e pretos velhos. E mais tarde chegou também a linha das crianças, Ibeji ou Ibejada, que nós até já fizemos um vídeo falando sobre essa linha de trabalho aqui. Então, quando nós juntamos as crianças, os caboclos e os pretos velhos, nós temos um triângulo que nós podemos pensar do triângulo principal, a trindade principal da Umbanda, que são as manifestações desses espíritos que correspondem às faixas de aprendizado humano. A primeira faixa quando nós somos crianças, depois adultos, que seria mais ou menos ali o período do caboclo, e o preto velho representando os idosos. Então, nessas 3 faixas, nós temos aprendizados, temos energias muito bacanas que eles vão trabalhando, o modo como eles falam conosco, como eles manipulam as energias para nos ajudar nas várias questões da nossa vida, super importantes. Mas a Umbanda é tão acolhedora que ela não ficou só nessas 3 faixas. Outros espíritos que se manifestavam de outras formas foram pedindo, com o passar dos anos, autorização para trabalhar dentro da Umbanda. E aí foram surgindo outras linhas também, como por exemplo a linha dos boiadeiros, a linha dos marinheiros, a linha dos ciganos, e nós temos toda uma questão de povos do Oriente que foram se aproximando e encontrando na Umbanda um caminho muito bonito, onde eles poderiam se manifestar e trabalhar, dar uma ajuda. Quem já teve a oportunidade de ver uma gira de cigano, pode ver que é um trabalho muito bonito. Eles fazem um trabalho muito bacana, muito voltado para cura. Então tem toda essa questão, né, desses povos, tidos como povos excluídos, erroneamente classificados como povos inferiores, porque claramente não são, mas ali na Umbanda vão tendo essa oportunidade de se chegarem e de ajudarem. Então, assim como a Umbanda abre as portas para todos nós encarnados que queremos ir lá, passar por uma consulta, receber uma orientação, os desencarnados também têm essa oportunidade lá. Lá eles encontram esse espaço. A Umbanda, então, é a manifestação do espírito para a prática da caridade, esse movimento tão importante de ajudar o próximo. E aí tem uma fala que está aqui no livro Iniciando na Umbanda, que é um livro do Norberto Peixoto, que ele nos fala assim, sobre o que é necessário nós mantermos dentro do coração para trabalharmos na Umbanda. Tenhamos sempre a bondade no coração, a vontade de servir o nosso semelhante incondicionalmente, e estaremos seguros. Então, todo aquele que deseja trabalhar na Umbanda ou frequentar a Umbanda, basta ter essa bondade no coração, ou pelo menos se esforçar para manifestar essa bondade no coração, tanto quanto possível e sempre mais e melhor. Isso é uma garantia para que nós possamos estar sempre em sintonia com os propósitos da Umbanda, que são de ajudar o próximo, prestar a caridade, trazer alívio para as nossas dores e nos ajudar aqui na nossa caminhada neste mundo. Obrigado, amigos, por terem ficado conosco até esse ponto do nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal, curtam este vídeo, compartilhem este conteúdo com outras pessoas que vocês sabem que vão se interessar por esse tipo de temática. Deixe algum comentário aqui, o que você pensa sobre esse tema, ou que outros caminhos nós podemos percorrer dentro dessa temática que seriam muito interessantes aqui para os nossos vídeos. Fiquem com Deus, amigos, e até semana que vem.